Então, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nessa noite, reunidos em seu nome, para aprender um pouco mais dessa doutrina tão importante nas nossas vidas. Mestre amado Jesus, supre as nossas deficiências. Ampara-nos, Senhor, na nossa caminhada evolutiva, para que nós saibamos fazer as escolhas que nos ajudarão no nosso crescimento moral para a vida eterna. Nós agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades benditas que nós temos em nossas vidas. Através de livros, palestras, amigos, familiares que nos inspiram e nos ajudam nessa caminhada. Por todos os espíritos, amigos invisíveis, que nos acolhem, que nos sustentam, que nos dão coragem e ânimo, para que nós vençamos todos os desafios do dia a dia. Que nós saibamos aproveitar essa oportunidade, dessa encarnação, a bênção desse corpo, a bênção do tempo aqui na Terra. E assim, nós vamos envolvendo cada um dos lares em bênçãos de luz, de amor e de paz, para que estejamos aqui reunidos dentro de uma mesma sala virtual, porque nós sabemos que não existe nem espaço, nem tempo para o pensamento. Graças a Deus. Bom, então hoje a gente vai estar começando a aula número 9, a segunda parte do capítulo 6, que ainda a gente continua falando sobre reencarnação e o roteiro 4, 5 e 6, eu não corrigi aí, desculpa. É retorno à vida corporal, união com a alma, infância e esquecimento do passado. Né? Então, a gente começando aqui no retorno à vida corporal. Olhando no livro dos Espíritos, a gente vê a pergunta 351, que é a nossa consciência no momento do reencarne, né? A gente vê que no intervalo que vai desde a concepção até o nosso nascimento, o estado que nós passamos é como se fosse o sono que a gente tem durante a noite. E para quem teve a chance de ler o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, com o exemplo do Sigismundo, a gente vê ele passando por esse sentimento meio de como se tivesse adormecido mesmo, não tendo consciência de tudo que está acontecendo. E à medida que a hora do nascimento aqui vai se aproximando, a consciência da vida espiritual vai diminuindo. A gente sabe, já estudou com o André Luiz, que é impossível para o cérebro da gente conseguir guardar as duas dimensões ao mesmo tempo, sem que a gente entrasse aí num problema de desequilíbrio mesmo. Então, é importante a gente lembrar que isso da gente não conseguir lembrar de tudo o que está acontecendo do outro lado é, na verdade, uma bênção para a nossa sanidade mental. E aí, no momento do nascimento, a gente esquece do que a gente foi no passado, né? É como se a gente tivesse passado por um capítulo novo na nossa vida, né? Capítulo 9 da Gênese, a gente viu Allan Kardec, deixa eu botar o meu pin aqui, falando que o laço fluídico que liga o espírito ao zigoto, no momento da concepção, vai se encurtando à medida que o germe se desenvolve. E durante esse processo, o espírito vai se unindo molécula a molécula ao corpo em formação de uma espécie de enraizamento. Também no capítulo 13 do Missionários da Luz, por isso eu pedi que vocês lessem ele, a gente vê
o mentor Alexandre falando que no momento da concepção, quer dizer, prévio da concepção, o perispírito é ligado, o perispírito do Sergismundo é ligado ao perispírito da Raquel como se fosse uma flor se unindo ao caule. E logo depois ele vai lá e faz a ligação do zigoto com o óvulo. E a gente vê aí a engenharia genética que existe no ponto de vista espiritual, da mesma forma que existem engenheiros genéticos aqui na Terra, existem no plano espiritual, que vão estar trabalhando, escolhendo cuidadosamente qual é o melhor esperma para que seja ligado ao óvulo, aquele que vai trazer a transcrição de DNA exata para formar o corpo do espírito reencarnante, né? Agora, uma coisa que é importante a gente saber, o primeiro é que cada encarnação é uma encarnação. Então, não é para a gente olhar para o capítulo 13, que conta a história do Sigismundo, no Missionários da Luz, e pensar, não, todas as reencarnações acontecem dessa forma. Não. Da mesma forma que não existe um nascimento igual ao outro, por uma mãe pode ter tido 8 filhos, as 8 experiências vão ser diferentes. Cada morte é uma morte diferente, cada nascimento do ponto de vista espiritual também. Por quê? Porque os mecanismos de reencarnação, eles vão variar de acordo com o grau de evolução do espírito. E a gente vê que é super importante a participação do espírito no momento desse processo reencarnatório, mas nem sempre acontece. Porque muitos de nós acabam voltando de uma forma compulsória à Terra e a gente não consegue ajudar com o nosso pensamento nessa formação, nessa ligação, na miniaturização do perispírito para o momento da ligação com o corpo físico. Outra coisa que eu acho que é importante a gente saber é essa descrição que ele faz aqui, que o perispírito vai se unindo molécula a molécula ao corpo. Então, a ligação é total. Por isso a gente vê que o perispírito funciona como um molde para o corpo. E a gente sabendo que o perispírito reflete o campo mental, então o que acontece é que existe uma tradução simultânea perfeita do corpo mental para o corpo físico. Daí que as culpas, os rancores, as dores que a gente carrega dentro do nosso pensamento, né, que estão guardados aí dentro do espírito, elas vão de alguma forma ser trazidas, replicadas ou mostradas de alguma forma no corpo. Então, traumas que a gente traz de outras vidas, erros que nós fizemos no passado, acidentes, doenças, danos que nós fizemos no nosso corpo físico ficaram de alguma forma impregnados na mente, apesar do corpo físico ter acabado. Por quê? Porque existe esse mata-borrão que é o perispírito que faz essa tradução simultânea o tempo todo dos dois lados, né? No livro Entre a Terra e o Céu, que a gente está estudando agora, no estudo de André Luiz, nas quintas-feiras, a gente vê a importância não só do magnetismo dos pais, mas do desejo de reencarnar do reencarnante. Por quê? Porque a gente vê que existem no plano espiritual os construtores espirituais, como se fossem os engenheiros genéticos que vão aí trabalhar na nossa dimensão física aqui na Terra, né? Mas o papel dos pais, do magnetismo do pai, aliado ao desejo do espírito de reencarnar, é o que vai consolidar essa reencarnação. No livro Missionários da Luz, a gente vê o mentor Alexandre falando, inclusive, que muitas vezes o aborto acontece nas primeiras semanas de gravidez porque o espírito arrepende ou porque os pais arrependem. Então, mesmo isso não sendo parte do consciente, acontece. Daí a importância
vigilância de pensamento, né? Para que exista esse magnetismo. Gente, tudo volta para o pensamento. A gente roda, roda, roda esse peão e tudo volta para o pensamento. Não só a gente vê o Alexandre magnetizando o esperma para que ele seja mais rapidinho para entrar na parede do óvulo. A gente vê a mente do reencarnante influenciando a mente da mãe e ela começa a ter dores nos mesmos lugares que ele tinha dor. Então ele tinha dor, no caso do Júlio, tinha dor na garganta por causa do veneno que ele tinha tomado, na parte de aqui digestiva de fala. A mãe sente a mesma coisa, uma inflamação naquela área. Então, o pensamento é tudo. E muitas vezes a gente conhece pessoas que passam pela gravidez vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo. E o chamamento aqui de André Luiz é para a gente prestar atenção da importância da qualidade do pensamento da mãe e do pai. Porque esse espírito que está chegando, a gente não sabe direito qual é a ligação, qual é a história. Cronologicamente, pode ser um bebezinho, mas a gente sabe que a idade do espírito não tem nada a ver com a idade do corpo físico. Quais são as experiências que esses pais passaram com essa criança no passado, né? Quais são as dívidas, os sofrimentos, as histórias que eles têm juntos. Então, enlaçar, ajustar a vida durante a gravidez é fundamental para que exista uma chegada saudável. Inclusive, a gente vê nos livros de André Luiz falando que o comportamento da mãe durante a gravidez vai influenciar a vida da criança até a idade adulta, a encarnação. Então, se eu passo por um processo de gravidez em que eu bebo, eu fumo, eu vou para farra, eu só penso bobagem, eu brigo com todo mundo, eu tô trazendo todo aquele pensamento pesado e montando o meu bebê. Essa é a alimentação mental que eu tô dando para o meu bebê. Muitas vezes a gente se preocupa muito com qual é a alimentação material que a gente dá para o bebê, mas a gente se esquece que existe esse intercâmbio constante de sensações, de pensamento entre a mãe e o feto. E aí, no capítulo 30, é que ele fala exatamente o comentário que eu fiz, que o princípio fetal é afetado indelevelmente, marcando para a existência inteira. Então, a gente vê que existe uma enxertia mental do reencarnante na mãe e vice-versa. Os dois vão estar aí entrelaçados e ligados para a vida toda. Então, a gente vê hoje a sociedade se abrindo um pouco mais e entendendo aí a importância da maternidade, do cuidado da mãe no momento da gravidez, e também o pós-gravidez, que não era uma coisa que existia antes, mas mais do que isso, né? É a gente ter essa consciência do que a gente faz no dia a dia, quais são os filmes que a gente vê, quais são as músicas que a gente ouve, sabendo que 60% do nosso corpo é feito de água e que a água é um instrumento altamente magnetizável, a gente usa aí água fluidificada na hora do passe, a igreja usa água benta para benzer, enfim, lembrando que o nosso pensamento vai estar imantando e mudando a qualidade do nosso corpo inteiro. E se o perispírito da criança está se ligando aí ao novo feto que está em formação célula a célula, e se a célula é feita praticamente de água, então a gente está influenciando diretamente não só o nosso corpo, mas o corpo da criança que está chegando também, né? André Luiz fala muito claramente o tanto que a reencarnação é o meio para nossa educação. Educação o quê? Acadêmica? Não. A gente sabe por diversas fontes que André Luiz foi Carlos Chagas, um homem famoso, super accomplished aqui na Terra, mas que chegou no plano espiritual como um mendigo
do ponto de vista moral, que teve que passar aí quase uma década no umbral, sofrendo, passando todas as necessidades de fome, de frio, de dor, enfim. Mas como? Se ele fez tantas coisas boas? Bom, ele fez pensando só com a cabeça, não com o coração. Então a gente vê que aqui na Terra é para nossa educação moral. E muitas vezes a gente olha para as nossas crianças e a gente se preocupa, né? Por exemplo, agora com o Covid-19, pensando, não, a escola que meu filho vai, ele não vai ter aula na sexta-feira ou na quarta-feira, ou não vai ter a qualidade de ensino. E o que a gente está vendo aqui é qual é a qualidade de ensino moral que eu estou dentro do meu lado, dentro do meu lar. Eu estou renovando os valores dos meus filhos, eu estou educando para que eles se tornem adultos menos orgulhosos, menos ambiciosos, menos egoístas, num mundo que é altamente materialista. A gente está vendo que essa lição que está vindo agora do Covid para a gente é para que nós passemos aí de um mundo mais de um mundo mais material para um mundo mais espiritualizado, né? Trazendo todo mundo para dentro de casa, fazendo com que, para que eu vou comprar sapato novo? Para que eu vou comprar roupa nova? Para que eu vou comprar uma bolsa nova? Para que eu vou comprar um carro novo? Então, fazendo a gente refletir no que é importante, o que realmente conta no final dos tempos, né? Então, a gente vê aí que essa oportunidade da reencarnação é a oportunidade da gente não só filtrar as impurezas do nosso perispírito, porque a gente vê que a carne funciona como aquele carvão santo que vai sugar todas as coisas ruins que a gente carregava, mas também vai ajudar a gente a se ajustar com a lei de amor, a lei de Deus, né? Então a gente vê, por exemplo, no capítulo 13 de novo, Segismundo vindo e para quê? E apesar dele ter um trabalho lindo no plano espiritual, ter aí feito coisas maravilhosas, apesar dos seus erros terem sido super sérios na encarnação anterior, pensar, ele traiu o melhor amigo, ele assassinou o melhor amigo, ele abandonou a noiva que ele tentou roubar e ela foi acabar num prostíbulo, ele acabou com a vida dos dois. No entanto, no plano espiritual, ele fez muitas coisas boas e angariou muitos méritos. Mas esses méritos não foram suficientes para que ele equalizasse a dívida de amor que ele tinha para essas duas pessoas, né? Então ele tem que voltar para a terra, para trabalhar, para zerar a conta dele. Talvez mais do que tudo, zerar a sua consciência de culpa mesmo, né? Porque ele sabe que não ia conseguir evoluir, melhorar, se ele não sanasse essa dívida com o ex-melhor amigo que ele tinha matado. Bom, agora a gente vai para a infância. Na pergunta 379, André Luiz pergunta: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Gente, a gente tem que lembrar que a idade do espírito é independente da idade do corpo. Eu posso ter um filho que pode ser um espírito muito mais evoluído do que eu, talvez seja até de outro planeta, porque a gente sabe hoje as crianças índico cristal estão vindo aqui para fazer o nosso planeta mudar de nível moral, que tem vários espíritos de alta envergadura, como Emmanuel ou Joana de Ângeles, que estão aí voltando para cá, justamente para ajudar a mudar a sintonia vibratória do planeta, né? Então ele pode ser mais evoluído, ele pode ser mais sabido, talvez não moralmente, mas academicamente, mas ainda de alguma forma precisa dos órgãos da matéria para que ele possa crescer, né? E ele sempre vai agir, ele vai, não sempre agir, mas na maior parte das vezes, a gente vai enxergar a qualidade daquele espírito pelas suas tendências. A gente vê nas crianças, desde pequenininha, dentro de uma salinha, né? Para quem tem filho pequeno, que vai no jardim da infância, a gente vê a criancinha que está sempre chorando, a criancinha que está sempre batendo, a criancinha que está sempre sorrindo. Cada um traz a sua bagagem.
de outras vidas. É claro que a influência dos pais a gente sabe que é tremenda, como a gente está vendo aqui, o pensamento, a qualidade da vibração da casa, o ar da casa, né? Do ponto de vista moral e espiritual é fundamental, mas o espírito pode mostrar através das suas tendências a sua evolução, mas a gente tem que lembrar, mesmo que venha um espírito como Jesus, o corpo que ele vai ter vai ser o corpo igual da gente, né? Então, porque essa é a vestimenta necessária para a reencarnação aqui na Terra. Então, por causa desse corpo, aquele espírito, ele vai ter as suas limitações. A gente sabe que Jesus, o espírito de esfera crística, ele é o governador do planeta, então o espírito de maior envergadura que já encarnou aqui, a gente não vê muito Jesus por aqui, né, nesses últimos milênios, mas o que a gente entende é que esse corpo ele funciona de alguma forma como uma barreira, né? Jesus fez milagres, fez coisas maravilhosas, passou aí o seu amor, curava simplesmente com seu olhar. Então, a gente, mesmo assim, a gente sabe que o corpo funciona como um anteparo. Como será que não seria ele no plano espiritual, né? Na pergunta 380, Allan Kardec vai um pouco mais fundo. E aí fala assim: enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam possibilitar-lhe a intuição de um adulto. Tem como efeito a inteligência muito limitada, até que a idade lhe amadureça a razão. E aí ele fala uma coisa importante que nós já conversamos várias vezes, que é, a gente sabe que a criança, até os 7 anos, está aí absorvendo como uma esponja tudo aquilo que a gente está passando para ela, de bom e de ruim. A criança vai virar xerox do ambiente que ela está vivendo. O mesmo equilíbrio, o mesmo desequilíbrio. E ele fala que essa perturbação, essa zona de transição, ela acompanha após o nascimento também, né? E só vai dissipar gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. E a gente vê, inclusive, no livro No Missionários da Luz, falando dos 7 anos, que até os 7 anos a gente não tem a nossa encarnação completamente feita, né? A integração do perispírito ao corpo termina no momento do nascimento. Bom, tá, juntou. Agora, o processo reencarnatório, essa transição, acontece ao longo dos 7 anos. Quando a gente brinca que criança pequena cai, não se machuca, que deve ter um monte de anjo da guarda aí segurando, protegendo, a gente está falando uma verdade que talvez a gente não tenha noção. Por quê? Porque até os 7 anos essas crianças estão sendo altamente protegidas, justamente porque elas precisam desse auxílio maior dos anjos da guarda para que elas cheguem ao término da transição para completar a sua encarnação. Na adolescência, a gente já vê uma mudança de ritmo, de humor das crianças, né? Na pergunta 382, Allan Kardec fala: o espírito encarnado sofre durante a infância com o constrangimento que o corpo lhe impõe, né? Então, eu sou um Einstein, eu vim para o corpo de uma criança, puxa vida, né? Eu não consigo fazer tudo que eu fazia antes. Não. Esse estado é uma necessidade. É perfeitamente natural e corresponde aos desígnios da providência. É um tempo de repouso para o espírito. É um break para ele. O nascimento é um esforço danado. A gente vê aí, de novo, no trabalho do Segismundo, o trabalho que foi para o planejamento, para o pré, né, para preparação, para vir, depois o trabalho de ajuste com os pais, quantos meses, talvez anos tenham sido trabalhados aí até chegar no momento da concepção. Então, durante a infância é o momento desse espírito ter um pouco de paz, né? Até esse aspecto de fragilidade da infância, inclusive para que os pais deem uma atenção maior para a criança em vez de largar. Isso da criança nascer, não sabe andar, não sabe comer, não sabe fazer xixi, cocô sozinha, enfim, precisa do pai e da mãe para tudo. Quando nasce não sabe nem mamar, né? Então, isso é para aumentar esse laço
essa ligação que existe entre os pais e a criança, principalmente da mãe com o filho. Na pergunta 383, qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Então, para que infância? Por que precisa disso? Por que o espírito já não chega pronto, né? E já começa a trabalhar? O espírito reencarna tendo em vista de aperfeiçoar-se. É mais acessível durante o tempo as impressões que recebe que podem ajudar o seu desenvolvimento. Então, quer dizer, é para aprender o lado moral com os pais, porque o espírito vai estar trazendo as qualidades e os defeitos, as boas tendências e as más. Até aos 7 anos de idade é a hora de trabalhar, não é a hora de deixar no daycare e esquecer dos filhos. Então, para o qual devem contribuir os pais encarregados da educação da criança. Então, é responsabilidade dos pais ajudar essa criança na educação moral, muito mais do que na educação acadêmica. É muito mais importante a criança saber aí os valores corretos de amor, de respeito ao próximo, do que estar vestidinho que nem bonequinha, né? Que muitas vezes é o que a gente pensa, a gente se preocupa em a criança estar com o tênis mais legal, ter a bike mais legal, ir para a escola mais cara. Não, não é essa a coisa mais importante. Porque os valores que as crianças vão estar levando para o futuro vão definir a felicidade e a infelicidade delas. Gente, parando um pouco agora para pensar no Covid, né? Eu tenho lido muitos trabalhos aí sobre ansiedade e depressão, aí sobre que estão afetando as pessoas durante o Covid. E a gente vê que não faz diferença qual é o tamanho do meu salário, quantos títulos eu tenho, de que tipo de família que eu vim. Não. Então, o que vai defender os nossos filhos diante da ansiedade, da depressão e não do suicídio, porque a gente viu aqueles 3Ds na semana passada, né? Da decepção, da desilusão, né? E da depressão. A gente vê que o que vai criar força para essa criança, para vencer as dores da vida, porque todos nós passamos por essas dores. Todos nós passamos pelos desafios do dia a dia. Podem ser mais cavernosos ou menos, mas para mim eles são difíceis. E provavelmente eu não quero pegar o desafio do outro, porque a minha cruz foi feita para mim. Eu consigo carregar a minha, mas eu não consigo carregar a cruz do meu vizinho. A minha cruz pode ser a dificuldade de família, eu não ter tido pais que me amaram, pode ser eu não ter tido escolaridade, ter tido dificuldade financeira a vida inteira, eu ter uma saúde super debilitada, pode ser tudo ao mesmo tempo. Mas o ponto é, se eu não passar esse estofo moral, as qualidades de fé, de esperança, de disciplina, de perseverança para a criança, de amor ao próximo, de respeito à vida, essa criança não vai conseguir sobreviver. Porque na hora da dor, ela vai minguar, né? E aí ela não vai conseguir ser, como a gente viu aí no livro Os Missionários da Luz, um espírito completista. E nós, como pais, vamos ser cúmplices da falha, do fracasso dessa criança. E como pais, a gente vai querer voltar para ajudar esse filho a fazer direito numa próxima vez, né? Na pergunta 385, quais as razões da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Bom, quantas vezes a gente escuta isso? O que aconteceu com meu filho? Ele era tão docinho, de repente virou essa coisa que nem olha mais pra gente, bate a porta, não conversa com ninguém, né? E aí a gente vê Allan Kardec fazendo essa pergunta para os espíritos. Isso já acontecia há 150 anos atrás, pessoal. Então não é novidade agora da nova geração aqui. Não, não é. A resposta dos espíritos é concisa, é clara. É o espírito que retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. E é por isso que a gente precisa tomar cuidado.
Aquela criança que me trazia aquelas tendências complicadas quando era pequena, na hora que ela entra na adolescência, ela vai bater de frente com a gente. E aquelas tendências egoístas, desrespeitosas, que não eram tão importantes quando estava dentro do jardim da infância, de repente vão estar afetando a família de uma forma diferente. Vão estar afetando diretamente a qualidade de vida da família, mas a qualidade de vida e a felicidade desse próprio espírito, né? A gente não sabe de onde as crianças vêm. A gente não sabe o que elas trazem atrás da sua inocência. Dentro de uma evangelização infantil que muitos de vocês tocam para o centro, né? A gente não sabe se tem assassino, se teve prostituta, se teve infidelidade, se existiu uma amizade colorida entre 2 ou 3 dessas crianças. A gente trata essas crianças e ama essas crianças olhando simplesmente para a forma física dela, se esquecendo de que elas são espíritos eternos, né? E essa é a beleza da infância. Essa é a beleza do esquecimento do passado, porque a gente consegue olhar para a inocência dessas crianças e amá-las pelo que elas parecem ser. E através desse amor pelo que elas parecem ser, a gente consegue modificar o que elas realmente são, né? Com os pais, a gente ainda vê que essa fragilidade, como a gente já comentou, é fundamental e seria super enfraquecido se eu visse no meu filho de 2 anos aquele indivíduo que tirou a minha vida na vida passada, ou que roubou o meu marido. Será que eu conseguiria dar afeto, dar amor, da mesma forma que eu dou para esse bebê, como a gente viu o bebezinho do Luigi, né? Se a gente não enxergasse só o corpo físico, se esse espírito trouxesse toda a bagagem pesada, seria muito mais difícil da gente conseguir perdoar, né? A gente sabe que o amor apaga a imensidão de pecados. A gente sabe que o amor consegue aí equalizar todas as diferenças de passado. Por isso a importância do esquecimento, que é a próxima parte que a gente vai ver. Algumas pessoas podem dizer, puxa vida, mas não seria melhor se eu lembrasse do que eu fiz, das coisas erradas, porque aí eu não faria de novo? Talvez sim, talvez não. Mas e aí? Como é que eu ia tratar aquele pai, sabendo que hoje eu tenho pai, aquele que foi meu assassino? Ou aquele a quem eu assassinei, né? A gente lembra que nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, para nos melhorar, que dentro da sabedoria infinita, perfeita de Deus, esse esquecimento de passado é fundamental para o nosso ajuste, que essa fragilidade que a gente tem, essa entrega que a gente tem quando a gente é criança, né? Então, por exemplo, a gente entra num carro com os pais, o pai vai lá, bota a criança no car seat, a criança não tá nem aí, fica lá com a mamadeira, com os brinquedinhos e tal, não tá perguntando para onde vai, para onde não vai, né? Não. Ela confia, ela acredita, ela sabe que ela é uma personagem super frágil e que depende dos pais. Essa confiança é importante, essa entrega. É isso que ajuda os pais terem um leverage maior para conseguir reformar o caráter da criança e reprimir qualquer má tendência. Por isso que Deus confiou as crianças aos pais. Por isso que não é que nem alguns bichinhos que a gente tem o bebezinho e o bebezinho sai andando sozinho. Não. Existe aí uma missão sagrada para nós, pais, que a gente tem responsabilidade e a gente vai ter que responder pelo que a gente fez quando a gente chegar lá do outro lado, né? Na pergunta 385, ele ainda fala: a infância, além de útil, necessária e indispensável, é ainda consequência natural das leis de Deus, que Deus estabeleceu e que regem o universo. E, bom, isso aí a gente já comentou. Essa consequência natural das leis é exatamente esse aspecto da lei do progresso, né? Da gente conseguir se melhorar. A lei do amor, da justiça, da caridade. A gente conseguir conviver com aquelas pessoas a quem nós ferimos, matamos, roubamos, desrespeitamos,
como se a gente estivesse começando da página 0, né? E a paciência que a gente tem com um adolescente, a gente teve aí 13 anos de paciência, ou de amor, ou de crédito com aquele indivíduo, antes que chegassem as estranhezas do adolescente, né? Então, a gente consegue perdoar, ter paciência, mais do que se esse adolescente chegasse com a mesma atitude com a idade de 1 ano, né? Será que as crianças não seriam aí jogadas, esquecidas e maltratadas, né? A gente já vê tantos absurdos acontecendo, né? Quando a gente pensa em termos de aborto, a gente estava aprendendo aqui com André Luiz que o momento da vida acontece no momento da concepção. Então, o aborto é eu tirar a vida de alguém. Eu não tenho esse direito. Eu estou matando um indivíduo que não tem como se defender. Então, não é eu preservando o meu corpo, é eu lesando a vida do próximo. E aí, onde é que está aquela máxima que diz que o meu direito termina onde começa o direito do próximo? E esse direito do bebê não conta, né? E mesmo assim a gente vê, apesar dos bebês serem sempre coisas bonitinhas que a gente tem vontade de apertar, né? Imediatamente brota de dentro de nós aquela sensação, aquela de abraçar, de cuidar, porque é o que essa fragilidade pede para nós. Imagina se não fosse isso. Imagina se o nenê já nascesse falando para a gente tudo que ele pensa da gente, né? Todos os nossos defeitos, enfim, as barbaridades que a gente já fez no passado. Até a gente teria muito mais dificuldade de perdoar, de entender. Bom, no livro Missionários da Luz, a gente vê no capítulo 13 uma aula. O capítulo é muito longo, como vocês viram. Acho que são mais ou menos 70 páginas, um capítulo só. Esse livro, diferente do Entre a Terra e o Céu, é um livro que só tem 20 capítulos e os capítulos são mais longos por si só. E aí a gente aprende com Alexandre que o trabalho completo da reencarnação, com a plena integração do espírito reencarnante com o corpo físico, somente acontece aos 7 anos. E que até os 7 anos a gente vê que existe esse espírito, o Segismundo, que está reencarnando, que vai ser guardado pelo seu anjo da guarda, o Herculano, até os 7 anos. E que depois que ele virar os 7 anos, o Herculano vai continuar grudando, mas ele não vai ficar grudado. Daí a importância da prece. Porque é com a prece que a gente chama o anjo da guarda para ficar perto da gente. Porque o anjo da guarda tem outras coisas para fazer também. A responsabilidade maior dele é cuidar da gente, mas ele tem outras tarefas, que nem a gente dentro de casa. Mãe e pai, a minha responsabilidade maior é em relação aos meus filhos, em relação ao meu marido. Mas eu tenho que limpar a casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que cuidar de mim. Então, esse espírito anjo da guarda, ele também tem outras responsabilidades como a gente. Ele não vive só para ficar do nosso lado o tempo inteiro sentado no sofá olhando o que a gente está fazendo. Então, ele vem imediatamente no momento da nossa prece, no momento que a gente chama, né? Terceira parte da aula de hoje. Essa parte do esquecimento do passado, eu sei que tem muita gente que acaba questionando muito e muitos de nós acabam, inclusive, querendo entender um pouco esse passado, o que foi que a gente foi, o que foi que a gente fez. E como o Haroldo diz, a melhor versão de minha é o que eu sou hoje. Então, qualquer coisa que eu descubra meu do passado, eu vou ver que todas essas tendências que eu tenho hoje foram defeitos grandes. Então, o quanto que isso é importante a gente lembrar, não é? Na pergunta 392, Allan Kardec pergunta aos espíritos por que a gente esquece do nosso passado? Por que a gente esquece das encarnações anteriores, né?
E aí a resposta deles é que a gente não deve saber tudo. Gente, se a gente olhar para a história da humanidade, as coisas horrorosas que a gente fez, não é tão longe, a gente estava aí acabando com as famílias dos africanos, dividindo pai e filho, vendendo esposa, escravizando, matando, desrespeitando, enfim. Para quê? Essa civilização de 100 anos atrás, somos nós. 200 anos atrás, somos nós. 500 anos atrás, somos nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, ele fala, filhos desregrados de Israel de outrora. Lembrando que era a gente que estava lá jogando a pedra na cruz. Então, há 2.000 anos atrás, a gente conheceu Jesus. Nós, espíritas de hoje, somos aqueles que não reconhecemos Jesus há 2.000 anos atrás. Não só não reconhecemos Jesus, mas que achamos legal ele ser crucificado. Então, Deus faz a gente esquecer pela sua sabedoria. Sem esse véu, a gente estaria provavelmente ofuscado. E a gente esqueceria de prestar atenção na luz. Em vez da gente prestar atenção no presente, no que eu posso fazer hoje para melhorar o futuro, eu ficaria olhando para as coisas horrorosas que eu fiz no passado. A gente traria para dentro de nós essa culpa, esse rancor, que não fazem bem. Porque o que faz bem é a renovação, é a mudança, é o crescimento, né? Na pergunta 393, como o homem pode ser responsabilizado por atos e resgatar faltas das quais nem sequer se recorda? Então, esse é o questionamento de alguns. Se eu não sei o que eu fiz, o que eu tenho que consertar, como é que eu vou conseguir fazer, né? Aí, a resposta. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. E ele chama atenção para nós, o comentário que eu fiz agora há pouco. A gente presta atenção nas nossas tendências, as tendências das nossas crianças, e a gente vai ver quem nós fomos. O desejo que concebemos de não mais incidir nos mesmos erros indica o que devemos resistir. Então, se eu tenho dificuldade de me entender com os pais, com os meus irmãos, é aí que eu tenho que consertar. Minha dificuldade é com a bebida, é aí que eu tenho que trabalhar. Eu vou ver pelas minhas tendências e pelos meus maus hábitos as áreas que eu preciso acertar, né? Quando a gente volta ao plano espiritual, e essa pergunta é uma coisa que vocês já fizeram várias vezes, a gente vê o nosso passado. Muitas vezes no momento de doutrinação, nos livros de Emílio de Miranda, Manuel Emílio de Miranda, Manuel Filomeno de Miranda, desculpa, Manuel Filomeno de Miranda, como ele fala muito de casos em que eles colocam na frente dos obsessores, no momento de um trabalho de desobsessão, uma tela mostrando o que ele fez. Então, esse obsessor vem obsediar o indivíduo aqui e ele fala, mas olha, você também fez isso. Ele não é santo. Mas aconteceram mais coisas do que você está vendo. Você está esquecendo da história toda. Você só está vendo um pedacinho da história. Então, dependendo da necessidade, e tudo é feito com amor, né? A gente sabe que essa lembrança do passado, a lembrança do que a gente fez, traz não só as coisas boas, mas as coisas ruins também. Tudo é feito com auxílio dos mentores mais elevados, para que a gente não enlouqueça, para que a gente não se perca aí na nossa própria dor, né? Então, no momento certo, quando a gente está pronto para entender, a gente enxerga esses fatos, a gente entende a causa do sofrimento e aí a gente tem muita vontade de resgatar. E aí vem o exemplo do Sigismundo, que através desse aumento de consciência, ele entende que
ele precisa fazer o bem para aquelas pessoas para que ele consiga ser feliz. Ele não vai conseguir crescer, evoluir, ser feliz, se adiantar, sem se equalizar com a lei do amor, né? No caso do Segismundo, a gente ainda vê uma outra coisa, né? A ajuda que ele tem dos espíritos superiores para dar força para ele, para que ele consiga vencer na tarefa difícil, que é encarnar com um pai e mãe com 2 inimigos de passado. Gente, complicadíssimo, né? Então, a gente tem que pensar que muitas vezes essa sensação, esse sexto sentido que a gente tem, a empatia ou antipatia que a gente tem, é exatamente esse instinto que a gente carrega no nosso inconsciente, né? Do que aconteceu no passado. E dependendo do que a gente quer, né, para essa vida. Então, eu tenho uma antipatia muito grande pelo meu filho, por exemplo. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que brigar com ele? Mas quando eu chego perto dele, eu tenho vontade de esganar ele. Como é que eu faço? Então, se eu sou espírita, se eu sei que o acaso não existe, o que eu preciso fazer é pedir ajuda para Deus, para que eu saiba perdoar. Não só para que eu saiba perdoar, mas principalmente para que ele me perdoe, porque a gente sempre sabe que uma história tem 2 lados, né? A gente, na vida hoje, a gente não tem essa lembrança precisa do que a gente foi, do que a gente fez, mas a gente tem essa intuição, a gente tem essa sensação. Tem pessoas com quem a gente puxa vida, que maravilha, né? Eu tenho a impressão que eu te conheço há décadas e eu nunca te vi antes. Por quê? Porque a gente já se conheceu, né? Em outras vidas, em outras circunstâncias. Na pergunta 398, sendo as tendências instintivas do homem, senão uma reminiscência do seu passado, pelo estudo das tendências ele pode conhecer as faltas que cometeu? Sim. Então, se eu quiser saber quem eu fui, eu olho para mim, o que eu sou. Se eu quiser saber o que eu fui, eu olho para mim, as minhas aspirações, os meus desejos. O que é importante para mim hoje? Sem dúvida, a resposta dos espíritos, sem dúvida até certo ponto, mas é necessário ter em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que tomou no estado errante. A existência atual pode ser bem melhor do que a precedente. Aí, isso é outra pergunta que vocês já tinham feito para mim também. Então, conta o trabalho que eu faço no plano espiritual. Conta. Isso que ele está falando. Nós, como espíritos errantes, isso significa, no plano espiritual, o que a gente faz de bom conta a nosso favor. Esse conhecimento, esse aprendizado vai ficar aí guardado no nosso repositório de dados e vem com a gente aqui para a Terra, né, no momento da encarnação. A gente pode não se lembrar de tudo, mas ele vem, ele está guardado, nada se perde, né? Na pergunta 388A, poderá ela ser pior? Por outras palavras, um homem pode, numa existência, cometer faltas não perpetradas na precedente? Isso depende do seu avanço. E a gente vê isso muito nos livros de André Luiz. Algumas pessoas falando, você tem certeza que você quer ir? Você pode perder tudo que você já conquistou. É um risco para alguns dos espíritos, porque talvez eles não tenham mais quem reencarnar aqui na Terra. Por exemplo, como a mãe de André Luiz. Mas ela resolve ir por amor ao marido, né? Ao ex-marido. Se não souber resistir às provas, poderá ser arrastado ao cometimento de novas faltas, consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denunciam um estado mais estacionário que retrógrado. Então, eu nunca volto. Eu posso parar de evoluir, mas eu nunca retrocedo. Porque o espírito pode avançar ou se deter, mas nunca recuar. Bom, e aqui eu vou partir para as reflexões finais e vou tirar todo mundo do mute. Eu coloquei 7 perguntinhas para a gente.
para a gente avaliar aí, conversar um pouco sobre o Missionários da Luz. E eu queria que vocês me ajudassem aí com essas respostas. E aí, para quem tiver comentário, não sei se vocês querem fazer as perguntas antes ou a gente conversa antes. Aí vocês que sabem. Se alguém que tiver alguma pergunta, quiser fazer um comentário, pode fazer. Senão a gente já vai começar a discutir as perguntinhas. Um comentário? Ana, minha dúvida tem a ver com a primeira pergunta, assim, que algumas, né, pela explicação lá dos espíritos para Ana Luiz, a maioria das encarnações são o padrão geral, que eles chamam. Somente entidades com valores de bondade, perseverança e sinceridade são aqueles que conseguem planejar de forma mais ativa a sua reencarnação. Isso me deu dúvida. Eu achava que todos nós planejávamos de alguma forma, assim. Isso que eu fiquei na dúvida. Na minha cabeça sempre foi assim: qualquer um planejava, não somente os merecedores ou os que tinham algo, não sei. Bom, quando eu coloquei essa pergunta, ela tinha um intuito um pouquinho diferente da resposta que você deu, tá? Uhum. Você está falando, então eu vou responder a sua resposta, a sua pergunta, seu comentário, e depois eu vou para a pergunta. Letícia, a gente não está na mesma linha, né? Então, tem que lembrar que tem gente que está pronto para tomar decisão. Tem gente que não está pronto para tomar decisão. Nós, como espíritos, por exemplo, como é que eu vou deixar o meu filho de 11 anos pegar meu carro e sair dirigindo? Como é que eu vou deixar ele resolver o que ele vai comer todos os dias? Porque aí ele vai querer comer chicken nuggets e mac and cheese todo dia. Ele não está pronto para tomar essa decisão. Então, nós, como espíritos, a gente também, muitas vezes, a gente não tem maturidade. Talvez a gente esteja tão enraizado no mal que existe aí uma encarnação compulsória, como a gente vê em alguns livros de André Luiz. Tem um livro chamado Libertação, que fala exatamente disso, né? Que a gente está fazendo, tá preso no mal faz tanto tempo, que aí fala assim, não, agora chegou, pá, vai, encarna, tá na hora. E aí tem mentores que vão lá e fazem esse planejamento reencarnatório pra gente, porque nós não temos noção do que é certo e que é errado ainda. Então, da mesma forma que eu tenho que educar o meu filho falando, ó, tem que comer cenoura, tem que comer brócolis, tem que comer maçã, existem esses espíritos que tomam conta da gente, até a gente ter maturidade. Ana, o jeito que eu tinha entendido um pouco essa perspectiva da lei era assim, ver se meu raciocínio faz sentido. Planejamento sempre vai ter, seja, dependendo do grau de evolução, planejamento mais como isso que você falou, né? Que aqui eu sou um mentor e estou ajudando o Miguel na reencarnação dele. Então a gente vai conversar, ele também vai escolher dependendo do grau evolutivo e outros, mas o planejamento sempre tem. Outros o espírito nem sabe direito qual é o planejamento, mas ele vai sempre existir. O que é diferente, que eu tenho entendido, é o nível de assistência que algumas reencarnações precisam ter. Por exemplo, no caso de Segismundo, existia ali a Adeline estava repelindo ele através do ódio inconscientemente, então precisou de uma assistência maior, primeiro para facilitar aquele encontro, para depois Segismundo reencarnar. Em alguns outros casos, essa assistência talvez não precise ser tão grande, né? Ela vai acontecer talvez de uma forma mais natural, ou vai acontecer com uma assistência mais para a reencarnação propriamente dita, mas não para algum acerto de conta antes. Então eu tinha entendido que, tipo assim, o planejamento ele sempre vai acontecer. Agora, o nível de assistência que vai precisar para realmente a reencarnação acontecer pode ser diferente, dependendo de cada situação. Aí é aquilo que ele até coloca no livro, né? Mesmo, nenhum renascimento é igual ao outro. Talvez vão ser todos diferentes. O planejamento sempre existe, você tem toda a razão. Existe, inclusive, no nosso lar, esse Ministério do Planejamento, que é bem descrito no nosso lar. Uhum. Eles falam que o Segismundo é um espírito mediano, ele nem é super mal, nem é super bom, né? Se a gente tiver que nem ele, a gente tá feliz, né? Então, 6, 7, né? Sei lá. Agora, quer falar, mamãe? Se eu posso terminar? Pode terminar, eu só tô dando um sinalzinho. Agora,
existem espíritos, dependendo do grau evolutivo e da responsabilidade que eles vão ter na Terra, eles vão precisar de mais ou menos ajuda nesse momento reencarnatório, né? Imagina que nas reencarnações de missionários, por exemplo, de um Divaldo, de um Allan Kardec, você já imaginou o trabalho que isso deve ter dado? Para ter certeza que estava tudo certinho, né? Porque a responsa que esses espíritos têm na mão é muito grande, por mais evoluídos que eles sejam. Com certeza aí foram, sei lá, não é com certeza porque eu não tenho como comprovar, mas apóstolos aí de Jesus, né? Então, de altíssima envergadura, porque a gente sabe que pelos frutos se conhece a árvore. Agora, os que estão cegos e surdos, eles vão que nem boiada mesmo, né? Com a ajuda do plano espiritual. E lembrar que existe um processo. Com tanta gente reencarnando no mundo ou no universo, imagina se tivesse que ser um caso a caso. Não tinha como scale, né? Existe um processo automático para isso. Fala, mamãe. Eu queria comentar em cima do que a Geice falou. O que me ocorreu na hora que ela perguntou foi o seguinte: se eu tenho uma gripe, eu me trato em casa. Se eu tenho uma pneumonia ou um câncer, eu preciso ir para o hospital, né? Então, o planeta Terra é escola, como eu tenho insistido muito na tecla com vocês, mas para outros ele é hospital, para outros ele é presídio, para outros ele é fábrica de trabalho. Então, um espírito como Segismundo deveria, claro, por causa dessa assistência toda, desse preparo todo, ser um doente gravíssimo sob o aspecto espiritual. Então, ele precisava de uma assistência médica hospitalar. E já na linha de reencarnações mais normais, não é preciso de tanto cuidado, né? E tinha merecimento também, né? Porque gente... lá cheio dos amigos lá, o Herculano não tá conseguindo resolver o problema, ele vai lá e chama Alexandre, ó, você era amigo dos dois, vem aqui dar uma mãozinha, né? Isso é merecimento. Pois é. Então, cada caso é um caso. A gente não pode, ao estudar a doutrina, ao analisar a dinâmica da vida, a gente não pode querer ter a pretensão de colocar um denominador comum, porque cada caso é um caso, cada um é cada um, né? Bom, mas o que eu queria falar dessa pergunta, quais são as condições para o espírito para que ele possa contribuir na sua reencarnação? Então, no processo reencarnatório. Então, está no capítulo 12. E aí o Herculano fala assim, de focalizar na aproximação fraternal, o perdão recíproco, a semeadura do amor, que vai acontecer através da lei reencarnacionista. Então, o ponto é, se a gente precisa estar na sintonia mental, não, de fazer as coisas certas. Tanto é que a gente vê que o Sigismundo estava querendo fugir e estava atrapalhando ali. Ou o pai ainda estava sentindo ódio pelo filho, estava aí lesando a parte seminal dele. Então, importante a gente ter essa consciência da qualidade do pensamento, a interferência que a qualidade do pensamento vai ter no momento da concepção. E lembrar que nada é forçado. Existe o respeito, existe o acknowledgement da gente para essa encarnação, claro. Tem hora que a gente tem que falar para o filho, vai comer mac and cheese, tem hora que a gente vai ter que falar para o filho, vai comer brócolis. Né? Então, dependendo do momento aí, a gente pode palpitar ou não pode palpitar. Segunda pergunta, o que eram esses rolos brancos que eles comentam no capítulo 12, vocês lembram? Que fala que... This is Carrie. They're charts of organic forms prepared by the guides who are specialists in biological knowledge on earthly existence. And it's what they were using when they were preparing for the reincarnation. Gente, então obrigada, Carrie, é isso aí. Então a gente vê aí engenharia genética hoje se desenvolvendo, conseguindo cuidar das doenças, tudo, escolher sexo e tal. A gente começa a ver um pouco
a humanidade querendo brincar com Deus, indo contra esses desígnios. E o que vai acontecer? A gente sabe que existe um aspecto de hereditariedade forte, né? Que é influenciado pelo pai, pela mãe, mas o que vai estar imantando aí muito é o pensamento. Nesse caso, o cuidado do planejamento é tão grande que eles vão falar: olha, você vai nascer com um problema do coração. Por quê? Porque você não soube cuidar do seu aparelho circulatório. Mas isso só vai acontecer quando você estiver mais velhinho. Então, isso daí depende da forma como você usar o seu corpo. Porque se você usar o seu corpo bem, talvez seja levinho. Se você usar o seu corpo mal, talvez você fique com problema do coração bem antes do que você tinha que ficar. Ana, posso fazer uma pergunta a respeito disso? Eu não sei muito, nunca pensei nesse assunto, mas como que o Espiritismo vê isso? Não de fertilização dessas coisas, mas você realmente escolher, e não somente pelo cor do olho ou cor do cabelo, mas você escolher exatamente qual vai ter geneticamente a chance menor de não ter nenhuma doença, por exemplo, genética, né? Não estou falando as outras doenças, mas doenças genéticas. Eu vou deixar a mamãe responder essa pergunta. O que a doutrina diz é que o progresso da medicina sempre acontece com a supervisão do plano espiritual. A cada etapa, no ritmo da evolução das criaturas, vão surgindo novas técnicas cirúrgicas, novos medicamentos, novas aparelhagens. Os aparelhos médicos que nós temos hoje são fantásticos, são fabulosos, né? Então, nesse terreno da fertilização também, até pouco tempo atrás, com certeza não havia mérito, mas agora a misericórdia divina já permite, né? Acho que ela está falando um pouco mais profundo do que isso, que é, por exemplo, eu poder escolher o sexo do meu filho, Pois é. escolher a cor do olho, ou se vai ter doença ou não vai ter doença. Pois é, mas é aí que eu queria chegar. Antes, isso não era possível, não estava em pauta, mas se agora a ciência da Terra está fazendo, nós temos que prestar atenção, ouvir a ciência da Terra, não ter a pretensão de querer saber mais do que os cientistas que pesquisam, porque a cor do olho aí talvez seja uma coisa assim um pouco frívola. Não, também acho, É porque eu pergunto mais porque eu tenho enfim, teve um grupo de amigos nossos, eles tinham uma doença genética, eles tiveram 3 abortos e depois conseguiram ter um filho. Esse filho nasceu e ficou somente 3 meses vivo e morreu. Foi uma coisa muito difícil para todo mundo, para mim também, na época. E o que eles tiveram que fazer, né, graças à medicina, que bom que isso é possível, mas é isso por isso a minha pergunta, porque às vezes eu não sei se o que a gente fala, será que a gente tinha que passar por aquele momento, né? Eu não, que filho que a gente precisaria passar? Mas agora eles tiveram o cuidado, então, super especialistas lá, eles conseguiram ver de todas as formações possíveis como geneticamente era possível ter um filho sem problema nenhum, de doenças genéticas, né? Não digo de as outras doenças que pode vir. E, enfim, conseguiram. Eles tinham entre, sei lá, vários, acho que eram 25 que eles puderam fazer, né? Fertilizar. 2 não teriam nenhuma doença genética. E daí eles conseguiram implantar aquele óvulo e o bebê nasceu e tá super bem, enfim, tem 10 meses. Mas a minha questão é muito disso de, sei lá, não sei, a gente lê tanto no Espiritismo esses livros que contam as histórias, e o filho que um dia na reencarnação passada ele teve um problema específico e nessa ele vai vir para, enfim, para passar o que aconteceu na outra reencarnação para ele poder melhorar e tudo mais. A minha questão é se, por exemplo, se a gente pode determinar, não sei se o filho que eles teriam no planejamento espiritual seria o mesmo se agora eles trazem um que teoricamente foi escolhido bem a dedo mesmo para não ter nenhuma doença.
Enfim, é só um questionamento, não é nem, eu não tenho, não sei nem dizer sobre esse assunto. Na verdade, para mim foi incrível, porque minha amiga ficou feliz, meus amigos ficaram super felizes e foi uma vitória pra gente. Mas eu fico pensando mais nesse lado de... Otávio, Pode falar. eu acho que... E você deve pensar, deve sentir que eles fizeram um trabalho específico para Sim, alcançar a paternidade e a maternidade. com Né? certeza. Foi mais trabalhoso para eles do que nas circunstâncias normais. Agora, Então, nessas entrelinhas, a gente vê que está havendo um resgate, que está havendo Sim. um anseio de ter um filho, um respeito à vida, de valorizar o filho. Nada acontece por acaso. Exatamente. É isso que eu ia falar. Nós, como espíritas, sabemos que devemos confiar em Deus, entregar nossa vida a Deus, mas a gente não pode se fanatizar e de repente, achar que tudo que a ciência faz é errado. Que nem os fazem, eu não sei qual grupo que não aceita transfusão de sangue. Então, isso é um absurdo. Os recursos estão aí, é que nem o método anticoncepcional. Antigamente, as mulheres tinham 15, 17, 20 filhos. Hoje, com o progresso da medicina, com o aumento da responsabilidade das criaturas, eu posso escolher se eu vou querer ter um filho, se eu vou ter 2, vou ter 3, vou decidir com o meu marido quantos que a gente vai poder educar bem, porque a doutrina ensina que não é quantidade, é qualidade, né? E aí os métodos anticoncepcionais estão aí para a gente usar nesse momento em que o nosso livre-arbítrio desejar. E a Igreja Católica não aceita métodos anticoncepcionais, não aceita nem a pílula, né? Nem camisinha. Então, o equilíbrio, o bom senso tem que prevalecer sempre. Né? E acho que a luta deles pelo amor e para serem pais e tudo que eles já passaram de terem perdido, coitados, tantos filhos, eles já cresceram tanto nisso, eu também acho. Vão sair dessa vida valorizando a paternidade e a maternidade, né? Mas uma outra coisa que eu vejo também, nesse caso específico, exemplificando a sua pergunta, tá, mas é que às vezes a sensação que a gente tem é uma certa manipulação, né? Manipulando contra os planos de Deus. Mas aí o jeito que eu vejo é assim, o plano de Deus sempre é maior, o poder de Deus sempre é maior. Vai acontecer o que tiver que ser, né? E se não fosse para vingar aquele que estava bom, não ia vingar, né? No Evangelho, tem não sei em que capítulo, acho que é o Cuidar do Corpo e do Espírito, que fala assim, se um homem tem um espinho no pé, ele tem que deixar aquele espinho lá doendo e sem cuidar? Não, ele precisa cuidar do corpo e do espírito, ele tem que ir no médico, ele tem que tirar o espinho, ele tem que tomar um antibiótico. Esse cuidado com o corpo é abrangente em relação a tudo. Então, as circunstâncias estão de um determinado modo, que eu não gosto, que não é o que eu quero. Eu tenho o direito de procurar uma solução. E por isso é que a medicina está aí. Né? E se eu moro, por exemplo, em São Paulo, com bons médicos, com bons hospitais, ainda são recursos, são talentos agregados na realidade da minha vida que eu posso e devo usar. Né? Se eu morasse lá no sertão do Acre, no interior do Acre, do Macapá, eu não ia poder. Do Amazonas, assim, da minha sogra. Da floresta. No meio da floresta. Ela precisa de saúde, pelo amor de Deus. Mas se eu tenho recurso, eu tenho o direito de usar. E devo usar, pela valorização da vida. Né? Obrigada. Já passou muito do tempo, eu sei que muitos de vocês
jantar para criança, tudo. A gente tem aula de revisão na semana que vem e a gente pode fazer Vamos falar da aula da semana que vem? Então mudou aquela programação que você tinha me passado? Semana que vem vai ser a revisão? Sim. Semana que vem é revisão. Então, eu vou pedir para todos vocês mandarem as perguntas para a gente, ou pelo Google Classroom, ou pelo WhatsApp. Lembrando que a pergunta que vocês têm, provavelmente é a pergunta do outro, então, por favor, não fiquem tímidos. E eu vou pedir para vocês darem uma relida nos materiais, nas suas anotações, porque a gente vai aí ajudar a discussão, mas eu queria que fosse exatamente isso, uma interação entre vocês, uma conversa de não é assim, é assado, para a gente ver o que é que vocês entenderam, onde é que a gente precisa trabalhar um pouco mais, onde a mensagem que a gente passou não foi clara o suficiente, tá bom? Tá bom. Bom, então vamos encerrar? Agora passa muito rápido, Jesus amado. Rápido. Então, agora vocês vão ter chance de ler o capítulo 13 e o 12. Bom, e para quem não sabe, tem a radionovela, que para mim é muito mais fácil. Por exemplo, estou fazendo almoço, eu estou botando roupa na máquina, eu escuto no YouTube a radionovela, né? Porque muitas vezes você lê, eu pedi para vocês lerem 100 páginas, é muita coisa, né? Às vezes você conseguir separar aí 3 horas aí para conseguir ler. De repente, fazendo essas coisas, indo de carro para lá e para cá, a gente consegue encaixar de uma forma melhor. Então, eu acho que eu passei o link para vocês no WhatsApp também, tá bom? Só precisa ver, que muitas vezes, como eles têm que dividir, os capítulos são muito longos, então o número que está mostrando na radionovela não é o mesmo número do capítulo. Só tem que ficar atento que o título é o mesmo do título do capítulo, tá bem? Bom, vamos encerrar então. Quantos livros tem essa radionovela, Ana? Ou só alguns? Tem quase todos. Legal, não sabia. E eu já dei aula do Missionários da Luz também. Eu posso mandar para vocês o link, porque se vocês quiserem assistir a minha aula do capítulo, também vocês podem assistir também, tá? Bom, vamos assim, então, agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe de André Luiz, que continua aqui nos visitando, mesmo nesse estudo aí. E não tem nada a ver de André Luiz, que é o estudo da codificação. Mestre amado Jesus, obrigado por tantos mensageiros que vêm aí trazer para nós essas ideias, esse conhecimento que nós necessitamos para que nós saibamos viver melhor aqui na Terra. Aproveitar essa oportunidade, esses dias nessa escola bendita, para o nosso engrandecimento moral. Ampara-nos, Senhor, nas nossas escolhas. Cuida das nossas preocupações, dos nossos problemas. Nesse instante, vamos colocando aqui, no meio de uma mesa, uma grande cestinha de luz, onde nós colocamos as nossas preocupações, nosso pedido, a nossa prece de ajuda. Dizendo, Mestre amado Jesus, cuida de nós, cuida das nossas preocupações. Ampara-nos nas nossas más tendências. Vamos pedindo ainda pela paz no mundo, pela paz entre os povos, por todos aqueles que estão sofrendo dores de separação, de perdas físicas, perdas morais. Por todas as milhares, milhões de pessoas que foram impactadas pelo Covid-19. Que esse despertamento consciencial coletivo possa trazer luz, amor e fraternidade a esse planeta, Senhor, que necessita tanto dos teus ensinamentos. Vamos pedindo pelos governantes dos países para que eles tenham consciência da sua responsabilidade moral para cumprir. Vamos pedindo pela solidificação da família, célula da sociedade, por esse momento de introspecção, essa oportunidade
de crescimento moral que nós estamos tendo, de aprendizado com os nossos parceiros, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos familiares. Finalmente nós vamos pedindo por nós mesmos força, equilíbrio, paz, para que nós consigamos vencer todas as dificuldades do dia a dia. Proteção ao nosso lar, à nossa família. Fluidifica a nossa água, colocando aí tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor, para o nosso equilíbrio físico e espiritual. E assim nós vamos agradecendo por todas essas bênçãos invisíveis que nós recebemos, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Até a próxima. Até, boa noite. Até, boa noite para todos, um bom sono. noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Ana, Oi. tira aí o gravar, por favor. Hum. Ah.